Pode parecer engraçado, né? Mas na verdade não é engraçado. São espasmos, são distúrbios, movimentos neurológicos que o meu cérebro emite para o meu corpo e que é muito difícil de controlar. Às vezes é imperceptível. Eu tenho 27 anos e ontem eu assisti um filme. Eu quase não dormi à noite. Hoje é domingo, 7 horas da manhã, 7 e pouquinho. E eu quase não dormi à noite pensando em fazer esse vídeo. O nome do filme é O Primeiro da Classe. Ele fala sobre a doença de Tourette, que eu não conhecia. Síndrome de Tourette. Eu fui conhecer ontem. Eu tinha ela, que eu me lembre, iniciou quando eu tinha uns 5 anos de idade, 5, 6 anos, porque eu tava no pré e eu piscava bastante. Piscava. Então, é a lembrança mais antiga que eu tenho. É ali jardim, entre o jardim e o pré, que eu já tinha isso. Começou piscando. Aí já tinha os apelidos. Era pisca-pisca, vagalume, pisca. E no colégio, quando eu tava na infância lá, isso já era muito difícil. Eu era zombado, me chamavam de pisca-pisca, e sempre foi assim. Hoje eu consigo ter um maior controle. Eu tenho bastante ansiedade, bastante nervosismo. Isso é um agravante para a doença. Esse vídeo está sendo difícil para mim fazer. Eu tô aqui sozinho, não tem ninguém perto de mim, mas eu tô nervoso, eu tô ansioso. E essa ansiedade, ela me dificulta para mim me expressar, para mim falar o que eu penso, o que eu sinto. E as pessoas sempre olharam para mim, elas me ouviam até que eu fizesse o primeiro tique. Claro, não, nem todas, nem todas. Mas no momento que eu começava a piscar, que eu torcia o pescoço, fazia algum movimento involuntário, as pessoas começavam a rir, começavam a debochar, imitar, e eu ficava mais nervoso, então elas paravam de escutar o que eu queria falar. Olhavam para mim primeiro para os meus tiques, primeiro para os meus cacuetes. Na época eu falava cacuete, tique nervoso, eu sempre olhei dessa forma. Na infância eu era o pisca, pisca. Na adolescência eu comecei a mexer o pescoço, no curso, e cada vez que eu ia falar em público, que eu ia pra frente lá, apresentar um trabalho, eu ficava nervoso, começava a tremer a fala, tremer a boca, parecia que eu tava com frio, tremia todo o corpo, e era difícil de eu me expressar. Então, o primeiro cacuete que eu fazia, começavam a rir, começavam a cochichar ou imitar, eu ficava mais nervoso ainda. Aí que eu fazia bem mais. E eu passei muita dificuldade com isso. Eu tinha baixa autoestima, tinha dificuldade em relacionamentos, em ter amigos, em confiar. Eu me isolava, muitos recreios na infância, eu não saía pra rua, não saía pro pátio, eu ficava no refeitório. É um pouco difícil falar disso pra mim. Pra mim é um pouco difícil. Eu até tô me embaralhando nas palavras, porque quem tem essa síndrome sabe que é difícil, que é incontrolável, que é constrangedor. Eu tenho ela leve, muito leve, comparado a pessoas que fazem sons. Tem pessoas que dão uns gritos, fazem algum som involuntário, que é mais constrangedor ainda. Imagina a pessoa estar
tá numa igreja, ou tá no colégio, tá numa prova, e aí do nada faz um som, fala um palavrão. Isso é da síndrome de Tourette. São os tiques. É diferente de TOC, tá? É diferente. TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Ou compulsório, uma coisa assim. Mas uma pessoa pode ter TOC, os tiques, e síndrome de Tourette. Ansiedade, depressão, tudo junto. Mas é diferente. Eu tenho também tremor essencial, que me atrapalha em algumas coisas. No quartel eu tinha muita dificuldade de atirar. Imagina tu sai com um fuzil ali numa tremedeira, na pressão, aí as pessoas, o sargento até perguntava, tá com frio, soldado? Por que tá tremendo tanto? Então, tinha junto, naquela época eu fazia bastante cacuete, bastante mesmo. Bastante tiques. Então eu já nem era mais nem me chamavam mais do nome de guerra lá. Era o cacuete, era o pescocinho. Gatinha querendo atenção. Mas enfim, é um pequeno relato do que eu já passei. Meus primeiros relacionamentos, as pessoas imitavam o que eu tava fazendo, davam risada. Só que uma piada só tem graça se todas as partes envolvidas estão rindo. Se tu tá rindo de alguém, aí já é deboche. Se a pessoa não achou graça, se a pessoa não... Eu não quis fazer esse vídeo pra me colocar em posição de vítima, contar minha triste história, porque tem pessoas que passam por dificuldades muito maiores. Isso é geral. Às vezes a gente acha que tem problemas, tem dificuldades, porque eu convivi com isso a minha vida toda, desde a adolescência. As pessoas rindo, caçoando, imitando. Eu não confiava nas pessoas. Mas o objetivo desse vídeo foi falar um pouco do que eu passei, mas falar para as pessoas, conscientizar as pessoas que é possível seguir em frente, mesmo com dificuldades, mesmo que a gente tenha alguma limitação, mesmo que atrapalhe, siga em frente, siga em frente. Procure ajuda. É muito difícil lidar com ela sozinho, muito difícil. Porque tu não sabe o que está acontecendo, tu quer parar, tu quer se controlar, mas daí é pior. Às vezes tu quer parar, tu fala assim, ó, não, eu vou parar, tu segura a cabeça, o pescoço, daqui a pouco tu te contorce. E às vezes dava cada estralo que eu sentia assim, ó, no meu pescoço, e pode dar uma lesão na coluna. Esse movimento do pescoço pode dar uma lesão na coluna e pode ser grave. E tem muitas crianças que fazem isso. Quando a gente começa a perceber que outras pessoas fazem aquilo, a gente vê que é mais grave. A gente vê que eu não sabia que era uma doença, eu achava que ia passar, era uma fase ali de criança, adolescência, ia passar. Mas não tem cura. É uma doença, é uma síndrome que não tem cura. Tem tratamento, tem remédios. Eu não sou especialista no assunto, mas busque ajuda. Se apoie em quem olha para você e não olha primeiro os seus tiques. Não analisa primeiro os seus cacuetes, como eu sempre falei. Esteja perto das pessoas que te amam por quem tu é, por aquilo que tu tem dentro de ti, pelos teus sentimentos. Eu sempre tive muito apoio, muito amor dos meus familiares, da minha mãe. Eu tô num relacionamento, vai fazer quase 10 anos. E essa pessoa, ela sempre soube que ela me conhecia desde a adolescência, desde a infância. Então, isso é uma coisa que é perceptível de longe. Então, as pessoas me conheciam pelo cacuete, pelo
porque eu piscava. Então, conhece o pisca? Conhece o cacuete? Isso me incomodava, sim, me incomodava. Mas eu nunca deixei isso me impedir de seguir em frente. Tive dificuldades de confiar nas pessoas, sim. Mas vai fazer quase 10 anos que eu tô no relacionamento, tenho 2 filhos, tenho uma vida tranquila. Hoje tá bem mais controlado. Se eu fiz algum movimento durante o vídeo, foi imperceptível, foi involuntário e eu não percebo. Eu fazia muito mais mesmo. E às vezes isso é muito altos e baixos. Às vezes a gente faz bastante, daqui a um pouco parece que não tem nada, aí volta, tem os agravantes, se eu tô nervoso, se eu tô ansioso, aí eu faço mais. E eu consegui lidar com esses substituindo, fazendo algo imperceptível. Não porque as pessoas precisem me aceitar, porque primeiro a gente tem que se aceitar. Primeiro eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou e seguir em frente. Tem uma menina que ela tem um canal no YouTube, que ela tem uma deficiência cerebral, que ela fala assim, ó, existe diferença entre se aceitar e se conformar. Se conformar é botar um ponto final na sua história. Você colocar em papel de vítima ali, eu nasci com isso, vou fazer o quê? Simplesmente é se conformar. Se aceitar é entender aquilo que tem, mas não botar um ponto final. Botar uma vírgula na sua história. Seguir em frente. Procurar correr atrás das coisas. Mesmo com dificuldade, mesmo com limitações, mesmo com alguma deficiência. E não só para quem tem Tourette, mas para quem tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, para quem tem déficit de atenção, enfim, qualquer deficiência. Siga em frente. Não deixe essa limitação te limitar. Ela pode te trazer muito mais ensinamento do que a gente imagina. Nos fortalece, nos faz forte. Aquele filme, aliás, ele traz esse exemplo. Mesmo com toda a dificuldade, e muito maior do que eu tenho, muito maior mesmo, ele conseguiu seguir em frente. Ele se formou, ele constituiu família, seguiu em frente. Porque ele sempre teve pessoas que amavam ele por quem ele era, assim como eu tive. Eu sempre tive pessoas junto de mim que me amavam por quem eu era, me aceitavam. Nem eu entendia o que eu tinha, né? Então, como é que as pessoas iam entender o que eu tinha? Mas mesmo assim, elas me aceitavam. Sempre me aceitaram. E eu fui aprendendo a me amar mais, a confiar mais em mim. Eu sempre tive sempre tive baixa autoestima, dificuldade em confiar, em me expressar, mas eu nunca deixei isso me dominar. Eu sempre procurava outra forma. O que eu estava falando de substituição. Eu fico o tempo todo, dá pra ver pouco, né? Eu fico o tempo todo mordendo meus dentes. Não mordo muito forte, mas eu fico todo o tempo. Só que não é algo muito perceptível. Eu consegui substituir a mexer meu pescoço algumas vezes. Às vezes eu faço ainda. Mas por essa mordidinha. Então eu não consigo ficar sem tique. É impossível. Eu tenho 27 anos e desde que eu me lembro que eu tenho isso, eu não consigo ficar sem tique. Mas eu substituo. Eu consegui fazer essa substituição. Então eu mordo. Ou eu fico mexendo meus dedos. Ou os dedão do pé. Eu faço assim, ó, nos dois. São algo que as pessoas não enxergam. Então não é tão constrangedor. Às vezes eu volto a fazer. Mas que nem na adolescência. Que eu não podia apresentar um trabalho, não conseguia me interagir com as pessoas, que era constrangedor, que eu tinha dificuldade em me expressar, porque eu ficava nervoso, fazia cacuete, a pessoa ria, aí eu ficava mais nervoso ainda. Aí eu me bloqueava, eu não conseguia organizar meus pensamentos, eu não conseguia falar com as pessoas, eu me fechava, tive à beira de depressão, muita ansiedade, muito nervosismo.
não me compreendia, não me aceitava, não me amava, não confiava em mim. Então, no momento em que eu passei a acreditar mais no meu potencial, isso não é vaidade. Isso é se amar, é se aceitar, é acreditar que a gente tem condições de fazer tudo que os outros fazem. Por que que não? Claro que nem ele brinca no filme, porque ele faz som. Tem uma coisa que ele não consegue, que ele nunca conseguiu fazer. Aí até as crianças perguntam o que que é. Eu não vou dar spoiler do filme, mas só essa partezinha. Aí as crianças perguntam o que que é que ele não pode fazer. É brincar de esconde-esconde. Claro, ele faz som, né? Todo mundo ia achar. Então existem coisas que vão te limitar. E nessa minha tremedeira eu não posso ser um médico cirurgião, mas eu posso ser muitas outras coisas. Por que que eu vou criar limitações que não existem, barreiras que não existem? Porque por comodismo, por pouca força de vontade, por baixa autoestima, eu tenho que vencer isso, eu tenho que superar isso. Não deixar que essa dificuldade, essa doença que eu tenho, me limite, me impeça de fazer aquilo que eu quero, me impeça de seguir em frente, de ser feliz, do jeito que eu sou. Porque existem muitas pessoas que não vão se importar, não vão ter pena, não vão ter pena de você, das suas limitações, das suas deficiências, das suas dificuldades. E não queira que elas tenham pena de você. Supere isso, tenha força, valorize quem te ama de verdade. Porque essas pessoas muitas vezes são ignorantes, não têm conhecimento do que é muita falta de amor entre as pessoas. É muita falta de empatia, de se colocar no lugar do próximo, de pensar que não vai ser legal. Imitar uma piadinha, fazer chacota, não vai ser legal. Vamos se pôr mais no lugar do outro, vamos nos apoiar mais, nos amar mais, julgar menos e nunca perder a fé, nunca. Agradeça a Deus pela sua vida, é uma oportunidade, é uma bênção. E peça a Ele, independente de religião, fale com Ele, porque Deus não desampara seus filhos. E Ele sempre vai dar ferramentas, oportunidades para nós seguirmos em frente. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu entendi, quando eu comecei a entender que a maior luta que eu deveria travar é comigo mesmo, não com o que os outros vão pensar, não com a opinião dos outros, e sim comigo. Eu comecei a... Eu ainda tenho bastante ansiedade, é o que mais me atrapalha, porque os tiques parece que deram uma acalmada, graças a Deus. Claro que eles às vezes voltam, mas é bem menos do que eu tinha. A ansiedade me atrapalha para me expressar, para conversar, mas eu entendi que essa batalha, essa luta tem que ser comigo mesmo, vencendo as minhas dificuldades, procurando seguir em frente, não ficar parado, não ficar esperando que as pessoas vão ter pena, vão estar ali te estender a mão. Eu sempre recebi muito auxílio, muita ajuda, como eu disse, mas a gente tem que fazer a nossa parte, tem que procurar seguir em frente, tem que procurar correr atrás, se esforçar, procurar ter mais confiança, acreditar mais em si mesmo, acreditar mais em Deus, ter fé. Sem fé, como a gente vai seguir em frente? É muito difícil uma pessoa que não tem fé, que não acredita em nada, que não acredita nem em si mesmo. Essa fé, essa força que vem dentro de nós, o Deus que existe dentro de nós, Ele vai nos ajudar, sempre. Ele vai nos dar força para seguir em frente. Então esse vídeo eu não fiz por autopiedade ou porque as pessoas tenham pena de mim. Eu fiz simplesmente com a intenção de conscientizar um pouco as pessoas para ter mais empatia, olhar mais, ter mais atenção uns para os outros, procurar se informar antes de criticar, antes de julgar, antes de debochar, imitar.
porque é muito constrangedor. E tem pessoas que têm muito mais dificuldades em lidar com isso. Por muitos anos eu me importei com os olhares, com as risadinhas, piadinhas. Mas no momento que eu comecei a me aceitar, a valorizar quem eu sou e procurar seguir em frente, não botar um ponto final, mas e procure ajuda. Você não está sozinho. Você tem um Deus que olha por você sempre. Procure aqueles que amam você, que te aceitam por quem você é. Confie mais em si mesmo, que tudo vai dar certo. Tudo tem um motivo nessa vida. Por mais que a gente não consiga compreender, por mais que a ciência não consiga compreender, tudo nessa vida tem uma razão de ser. Devemos confiar mais. Um abraço para todos, que fiquem todos em paz, que esse vídeo tenha trazido informações úteis para quem estiver assistindo. E era isso. Fiquem todos com Deus.